Olá, que mais amigos? Como vocês estão? Tudo bem? Tudo legal? Tudo em paz? Espero que sim. Como vocês podem ver, eu já estou de volta a Medellín, de volta à Colômbia, aqui de volta ao nosso jardim. Isso significa que as férias no México já acabaram. Sim, foram 11 dias muito bem aproveitados na cidade do México e em outro estado que se chama Puebla. E eu tive tempo para registrar bastante coisas para vocês, porque às vezes quando eu estou viajando eu fico muito interessado em conhecer tudo, em todas as novidades, e acabo esquecendo de gravar coisas para vocês, mas depois que eu conheci bastante, eu falei, não, agora eu vou gravar e vou dividir também essa experiência no México com os amigos do canal. Mas fiquem tranquilos, não se preocupem, porque não vai haver Isso é México, é apenas Isso é Colômbia. Somos fiéis à Colômbia, então fiquem tranquilos que eu não vou me mudar para o México e criar um novo canal chamado Isso é México. Como eu estava dizendo, eu gravei muita coisa para vocês, mas hoje, o vídeo de hoje, eu quero contar o porquê, por qual motivo eu perdi o meu voo da cidade do México, porque eu deveria ter chegado aqui no dia 12 e cheguei no dia 13. Ou seja, que eu vou contar para vocês como foi a viagem para o México, mas eu vou começar pelo final. Mas primeiro não podemos nos esquecer do quê? Da vinheta. Roda a vinheta. Então galera, os meus amigos, quem é meu amigo há muito tempo sabe que eu sempre fui muito apaixonado pelo México, por toda a cultura, e era o destino em que eu iria antes de conhecer a Colômbia. E aí aconteceram outras coisas e eu acabei vindo para a Colômbia e ficando aqui porque agora faço parte do país, já estou aqui há muito tempo, mas eu sempre tive muita curiosidade de conhecer o México, muita paixão, e quando surgiu essa oportunidade de passar férias no México, eu falei, claro, tô dentro, vou nessa, eu quero muito ir, muito conhecer. E um dos fatores primordiais que me decidiu a viajar, fazer as minhas férias no México, foi o fator da distância. É muito perto Medellín da cidade do México. Ciudad de México de Medellín são como máximo 4 horas de viagem, 4, 5 horas. Então assim, é algo muito perto na minha capacidade, nos meus cálculos de distância. Então eu falei, claro, eu quero muito ir para a cidade do México, porque se eu tivesse que ir desde o Rio de Janeiro, seriam muito mais horas. Então assim, a Colômbia tem uma localização estratégica perfeita, e quando eu descobri que eram 4, 5 horas, eu falei, tô dentro, confirmado, pode colocar meu nome na lista. Então eu embarquei dia 3 de julho para a cidade do México e voltaria dia 12 de julho, ou seja, anteontem. Hoje dia 14, eu voltaria dia 12. Dia 12 de julho eu entreguei o hotel, fiz o check-out ao meio-dia, entreguei o hotel ao meio-dia, dei mais uma volta pelo centro da cidade e então eu fui pro aeroporto, porque o meu voo saía às 7 da noite. Mas como eu tinha malas, então eu falei, não, eu quero pesar as malas para conferir que tá tudo certo, se não tem sobrepeso. Então eu fui às 3 da tarde pro aeroporto. O aeroporto da cidade do México é gigante, se chama Benito Juárez, e tem uma parte Aeroméxico, que é a companhia da cidade do México, na verdade, eles têm um terminal só para eles, é o terminal 2, e aí saem todos os voos de Aeroméxico, e é uma coisa gigante. Então eu cheguei às 3 da tarde, pesei minhas malas, elas deram um peso ideal. Eu fiquei super feliz porque eu trouxe muita comida do México para poder dar para os alunos, para os amigos, muitos presentes também para levar para o Brasil. Então eu estava com medo de que pesasse mais, mas deu o peso certo. A minha mala para despacho para despachar, na verdade, no avião deu 21 quilos e a minha mala de mão deu 10 quilos, ou seja, que não passou nada. Como o terminal da Aeroméxico é muito grande, eu fui procurar a sala, fiz o meu check-in, entreguei minha mala que ia, na verdade, pelo avião, e a minha mala de mão ficou comigo. E eu entreguei as malas, isso era como 3h15, 3h20, e fui para a sala K, que me falaram, vá para a sala K e esperar o seu avião aí. Eu cheguei a essa bendita sala K e tinha uma tela gigantesca que mostrava todos os aviões que estavam saindo, os aviões que iam chegar, os que já tinham saído. Então eu vi que o meu estava aí, dizia Ciudad de México Medellín a tempo, ou seja, que estava programado, tudo perfeitinho, e sala K. Então eu fiquei na sala K esperando que depois me mostrassem por qual portão, por qual entrada eu teria que embarcar.
Deu 4 da tarde, deu 5, deu 6 da tarde e nada que a informação na tela modificasse. Não modificaram para chamada, não chamaram ninguém, não mostrou abordando. E para outros voos, por exemplo, Chicago, Guadalajara, chamavam as pessoas, última chamada, estamos esperando vocês. Então eu fiquei, quando deu 6 da tarde eu falei, não, tem algo estranho, esse avião está demorando, deve estar atrasado, ninguém avisa. Então eu falei, vou esperar mais 30 minutos e vou lá perguntar, porque o avião saía às 7 da noite. Então eu falei, vou esperar, porque se não avisaram nada é porque está atrasado. 6h30 e nada. Então eu fui até o balcão de informação da Aeroméxico e perguntei, oi, boa tarde, o que aconteceu? Que eu estou esperando um voo para Medellín, que sai às 7 da noite, já são 15 para as 7 e ainda não modificaram a informação da tela, não chamaram, não abordaram, o que aconteceu? Então o funcionário apenas olhou, verificou o telefone e me disse, esse avião já saiu. Eu disse, oi? Saiu? Saiu de onde? Saiu para onde? Saiu do quê? De onde para onde? E ele me disse, o avião, voo tal, Ciudad de México, Medellín, já partiu. Ele partia às 7 da noite. E eu olhei no relógio, já eram às 7 da noite. E eu falei com o funcionário, mas é impossível, porque eu estou aqui, eu tirei foto da tela, e aqui eu estou vendo na tela. E o bom é que na tela havia o horário atual. Então ele viu que o horário atual era o horário que eu estava sentado esperando o bendito voo que me desse informação. E dizia sala K a tempo, ou seja, que o avião não tinha chegado, não deram informação nenhuma. O funcionário simplesmente me disse, esse avião já saiu, nós chamamos quem tinha que chamar, nós fizemos a abordagem, já foi. Nesse momento a minha primeira reação foi de eu não acredito, ou seja, eu não acredito que o meu avião saiu, que eu perdi o avião, se não é minha culpa, ou seja, o que aconteceu que não chamaram meu nome, chamaram várias pessoas no voo de Guadalajara, no voo de Chicago, e por que não chamaram meu nome, já que estavam embarcando, que as pessoas embarcaram, ou seja, o que aconteceu com essa tela que não me deu a informação certa. O funcionário simplesmente não quis saber de nada e me disse, olha, o próximo voo sai a tal horas e você tem que pagar tanto. E eu disse, como? Pagar? Eu não vou pagar nada. E aí, nesses momentos, o importante é que você procure a pessoa certa para falar. E eu disse, bom, muito obrigado por sua informação, eu quero falar com outra pessoa porque eu não estou de acordo com a sua atitude, nem com o que aconteceu. Então ele me passou para uma coordenadora. Fui até essa coordenadora, expliquei toda a situação de novo, expliquei que eu estava esperando na sala K e que aí dizia a tempo, ou seja, que o avião não tinha chegado e que já tinha partido e que tinha me deixado e que queriam que eu pagasse, expliquei todo o drama e ela escutou assim como escutou por escutar e disse, bom, eu vou verificar as informações e já volto. E desapareceu. Gente, na verdade essa mulher desapareceu completamente. Então eu falei, vou ter que procurar outro funcionário e procurei outro funcionário que me passou para o coordenador geral, que era já um senhor de idade. Lá vai eu outra vez para o coordenador para explicar toda a situação, já estava desesperada, já não queria ficar no México, já queria ir para minha casa. E aí isso já era como 8 da noite, eu já estava assim num desespero total. E aí eu expliquei tudo e o coordenador geral simplesmente não me deu bolas, ele não se interessou por nada que eu estava falando, ele simplesmente me disse a seguinte frase em espanhol. Bueno, a mí me parece muy extraño que 150 personas hayan abordado y tú no. Então nesse momento eu já estava com raiva, eu já estava cansado, eu tinha ficado esperando esse tempo todo, então eu já estava super chateado e eu falei com ele também já com raiva e também em espanhol, porque claro, essa discussão foi toda em espanhol. Nesse momento é muito importante você saber a língua, senão você acaba sendo trapaceado por muitas pessoas. Então eu falei com ele, bueno, y a mí no me importa si 150 personas hayan abordado, pero yo no. O sea que esse vuelo não era para haber salido. Então eu disse, senhor, por favor, eu quero que o senhor me mostre a tela em que passou, que o avião estava sendo preparado para sair e os áudios do aeroporto em que chamaram o meu nome porque eu não escutei nada, porque ele disse que tinham chamado. Porque eu falei com ele, olha, obrigatoriamente, se eu dei entrada no aeroporto, se eu fiz o meu check-in, entreguei minhas malas, a companhia aérea é obrigada a chamar no mínimo 3 vezes essa pessoa que falta quando já estão embarcando no avião. E, ou seja, o bom também é que eu sou turismólogo, que eu sou formado em turismo, então ele não estava falando com um burro, então eu falei com ele, com um turista qualquer, então eu falei com ele todas as leis que eu tinha que falar e disse que eram leis internacionais e que deveriam ser respeitadas. Então ele me disse, você tem que ir até tal parte, até tal escritório e pedir no aeroporto.
Então eu falei, ok, eu vou lá, vou pedir tudo, e eu fui, pedi até o aeroporto, e eles me falaram, olha, nós só podemos entregar a tela e o áudio no final do dia, porque esse áudio e essa tela continuam o dia completo. Então vocês vão ter que esperar e tudo mais. Eu disse não, ou seja, eu quero resolver isso agora, porque esse funcionário já vai embora e depois eu não sei, não consigo mais. Então eles me falaram, vocês podem ir até o Serviço de Defesa do Consumidor. E eu disse, bom, então vamos até esse Serviço de Defesa do Consumidor, porque lá vamos resolver o nosso problema. Com certeza vocês já perderam as contas de quantas pessoas eu já tive que conversar, mas fui até o Serviço de Proteção ao Cliente, que eu nem lembro mais como se chama, tem um nome diferente no México, era como Profeco, alguma coisa assim. E lá eu tive que explicar toda a história outra vez, todo o meu drama, e então o funcionário disse, bom, eu vou até o balcão de informação da Aeroméxico e vou descobrir o que aconteceu. E ele foi, me pediu para que ficasse ali, e eu fiquei muito ansioso esperando. Vamos esperar o avião passar. Quando ele voltou, ele já voltou fazendo assim com a cabeça e eu pensei, não, a companhia aérea decidiu mesmo que eu vou ter que pagar e os voos estavam muito mais caros. Eu comprei o meu voo ida e volta por 960 mil pesos colombianos e os voos já estavam custando como 3 milhões de pesos colombianos, o que seria como mais ou menos 3 mil reais. Mas eu estava decidido que dali eu não sairia pagando nada, porque a culpa não foi minha. Mas a cara de desagrado que fez o funcionário assim era realmente para o aeroporto. Ele disse que houve um problema com a tela que não foi atualizada e que isso fez com que eu perdesse o meu voo. Ele foi até a companhia aérea e eles falaram que iriam me dar outra passagem. Aí eu já fiquei bem feliz porque eu falei, ó, que alívio, ou seja, não vou ter que pagar nada, foi provado que a culpa não foi minha, que realmente a informação estava errada. O triste é que eu tinha perdido meu voo, então ele me levou até o balcão de informação para poder receber minha outra passagem. E eu não sei porque eu estava tão iludido, mas eu jurava que eu ia ter o mesmo voo direto, que era Ciudad de México, Medellín, máximo 5 horas de viagem, entre 4 e 4 horas e meia, e não foi assim. Então o funcionário me disse, eu tenho duas opções para você. A primeira é tomar um voo que sai hoje, Ciudad de México, Lima, capital do Peru, 5 horas de escala em Lima, no Peru, e depois mais 3 horas e meia até Medellín. Então claro que eu disse não, ou seja, esse voo para mim não funciona, eu quero um voo mais curto, porque eu tinha um voo apenas de 4 horas e agora eu tenho que fazer como 10 horas de viagem para chegar ao meu destino, então qual é a outra opção? A outra opção que ele me deu foi o próximo voo saindo dia 14, eu estava no dia 12, no dia 14 seria Ciudad de México, Bogotá e Bogotá, Medellín. Ou seja, que eu teria que voltar para o hotel, teria que pagar mais 2 dias de hospedagem, mais alimentação, mais transporte. Seria um voo mais curto, porque seria Ciudad de México, Bogotá, que são 5 horas, depois mais 30 minutos até Medellín, mas sairia dia 14. Eu estava realmente muito chateado, muito nervoso, muito furioso, porque eu tinha um voo de 4 horas, eu ia chegar na minha casa no mesmo dia, e agora eu teria que esperar para chegar à minha casa só quando Deus quiser. Então depois de discutir todas as possibilidades, eu tive que pegar o voo que sairia no mesmo dia, que era no dia 12, ele sairia às 11 da noite. Isso estávamos às 8, então eu tive que esperar até às 11 e tive que pegar esse voo. Então o que era para durar 4 horas na primeira vez que eu perdi o voo, que por culpa que não foi minha, por uma culpa besta do aeroporto, eu tive que esperar e minha viagem durou desde Ciudad de México até Medellín, que eu cheguei no dia 13, 16 horas. Peguei esse bendito voo, também com Aeroméxico, de Ciudad de México até Lima, e aí cheguei a Lima, era como 6 da manhã, tive que esperar até as 11 da manhã, aí sentado, olhando nada, porque eu só tinha pesos colombianos e pesos mexicanos, eu não tinha soles, que é o dinheiro do Peru, benga negra, porque eu só tinha pesos mexicanos e pesos colombianos, eu não tinha soles, que é o dinheiro do Peru. Eu levei todo o dinheiro trocado, então eu não habilitei meu cartão para poder ser utilizado no exterior. Por sorte, eu tinha comprado alguns salgadinhos na Ciudad de México, então eu fui comendo enquanto isso durante essas 5 horas que eu tive que esperar aí no aeroporto de Lima.
Vocês devem imaginar, não sei se já aconteceram com vocês, mas você fica cansado e você não pode tomar banho e você começa a se sentir sujo e você não pode levar desodorante porque o desodorante tem que ir na mala do avião. Então eu estava realmente me sentindo terrível e cansado e com sono e com tudo, mas tive que esperar as benditas 5 horas. Deu 11 da manhã e nós entramos no avião, aí já não era mais com Aeroméxico, era com a Avianca. Esse voo que fazia a Avianca Lima até Medellín, que, gente, foi um voo eterno. Eu já fiz esse voo várias vezes, porque vocês sabem que sempre que eu vou pro Brasil, eu volto pelo Peru, mas realmente foi um voo eterno. O voo durou como 3 horas e meia, mas para mim pareciam como 20 horas. Esse avião não chegava nunca, e o piloto ainda fez uma loucura, porque ele disse cabine preparando para descenso, quando ele começa a descer, mas ele avisou isso em Bogotá, porque dava para ver no mapa que o avião ainda estava em Bogotá e eu vinha para Medellín. Então eu acordei e já estava preparado para descer, e esse avião demorou como 30 minutos, depois 40 minutos para descer, e essa descida foi eterna. Eu sei que eu cheguei a Medellín 3 da tarde, cansado, com muita fome, ou seja, eu estava morto de todas as maneiras e com muita raiva, mas feliz porque eu já estava finalmente em casa. Então assim foi que concluiu a viagem, as férias em Ciudad de México, com um retorno muito dramático. Foi uma odisseia realmente, mas que finalmente, graças a Deus, ao Dalai Lama, ao Buda, a todos os santos, a todos os anjos, eu consegui chegar a Medellín, cansado, mas consegui chegar. E não tive tempo, porque minha ideia era editar um vídeo, porque todo sábado eu coloco vídeos, então a minha ideia era editar um vídeo da Ciudad de México para já mostrar para vocês. Inclusive eu fiz uma enquete no Instagram, eu perguntei se eu faria um vídeo apenas, que seria muito grande, porque eu gravei bastante para vocês, em questão de comida, dinheiro, viagem, lugares para conhecer, paisagens, ou se eu faria vários vídeos. E acabou que muitas pessoas votaram, muito obrigado amigos do Instagram que votaram, e no final ganhou a parte de fazer muitos vídeos. Então eu vou tentar fazer no máximo 3 vídeos, máximo 3, eu espero que seja menos, mostrando como foi minha experiência em Ciudad de México. E acabou que o vídeo de hoje, do dia de hoje, foi esse vídeo em que eu contei todo o drama que foi perder o meu voo por culpa do aeroporto. E na verdade depois eu descobri que outras pessoas também perderam o voo, eu não sabia, mas quando eu cheguei em Lima, eu vi que muitas pessoas estavam embarcando comigo para Medellín, que saíram do mesmo voo que eu, então realmente eles também tinham perdido o voo pelo mesmo problema. E agora, claro, eu vou colocar queixa, porque não é questão de ser chato, mas é questão de que você tem que realmente reclamar os seus direitos, porque, ou seja, o que era para durar 4 horas, felizes 4 horas, duraram 16 horas. Então foi algo terrível e que eu espero que nunca mais aconteça. Claro que estamos sempre dispostos, ou seja, sempre quando a gente viaja não temos o controle de tudo, mas eu espero que isso jamais volte a acontecer, porque realmente é um drama muito grande você ter que sair brigando por todo o aeroporto, buscando polícia. Mas, ou seja, se eles não tivessem resolvido o meu problema, eu chamaria Chaves, Maria do Bairro, Chiquinha, Thalia, eu chamaria todo mundo, mas eu não pagaria nada. Então, defenda os seus direitos e eu espero que todos vocês tenham muita sorte em suas viagens. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo meio dramático, mas eu juro que os próximos vídeos vão ser muito bons. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal e de assistir os outros vídeos e de curtir, dar like, me gusta e fazer parte dessa experiência magnífica que é o Isso é Colômbia. Muito obrigado por todos os comentários, por tudo que vocês fazem por mim, amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Fui!